falar sobre um assunto aí que será que isso aí tá pegando só as mulheres, os homens também, né? Uma super dica aí para você que quer dar mais contornos aí e beleza aos lábios, né? A tatuagem, ela está sendo uma das apostas para deixar a boca ainda mais bonita, gente. É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a biomédica, a doutora Tati Caixeta. Muito bom dia, doutora Tati. Bom Seja dia. bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui. É correto falar tatuagem labial? Não, é correto a micropigmentação. Porque a tatuagem, ela tem a duração maior, né? Para sempre. Mas ela seria, a tatuagem labial seria tipo mais grosseira? Ou não? Sim, a tatuagem ela é bem mais grosseira e não é feito labial, é mesmo só em outra parte do corpo. Então, labial é a micropigmentação mesmo, que é na camada mais superficial da pele. Conta pra gente, isso é algo novo, é da moda, a gente tem escutado falar mais disso, mas isso já acontecia antes ou é agora que tem, realmente, as pessoas têm buscado mais? Sim, é bem antigo já a micropigmentação labial, né? Sim. Já tem um tempo já, como a micropigmentação de sobrancelhas também. Só que hoje está mais na moda, o pessoal está vendo assim que é possível trazer, né, a naturalidade, aquela cor bem natural mesmo ao lábio, sem ficar muito marcado ou então artificial. Com a técnica certa, a gente consegue trazer essa naturalidade para os lábios. Aí eu pergunto, doutora Tati, essa micropigmentação é no contorno dos lábios ou também no próprio lábio? Então, é feito as duas técnicas. Tem que fazer avaliação para ver o que a cliente está precisando, né? Sim. No contorno labial. Mas sempre é feito um leve contorno labial para fazer uma leve marcação mesmo, para dar aquele efeito, né? Quando passar. Tem a possibilidade de fazer só o contorno labial e após a pessoa pode optar por passar um batom. Né? Porque facilita. Como se tivesse passado aquele lapisinho no contorno. Ou também, que é muito natural, e eu até prefiro, é fazer a boca total. Contornar bem leve e fazer uma técnica que é a revitalização labial. Fica aquela boca bem natural, não muito marcada, com aquele efeito mesmo de cor. Como se fosse uma cor bem natural aos lábios, mais rosadinho ou um pouco mais avermelhado, vai depender da avaliação para definir a cor. Tem até uma imagem, eu queria que colocasse aí, tem o antes e o depois aí de uma micropigmentação. O antes, esse daí da doutora Tati? Isso. É o antes. E o que ela queria, por exemplo, observando esse lábio, qual que era Não, coloca o anterior, por favor. Volta, por gentileza. Volta. A imagem anterior. O que ela estava buscando de conserto nesse lábio aí? Sim, ela estava buscando uma melhora no contorno, né, labial, que tinha algumas irregularidades no contorno labial. Sim. E ela também, ela gosta, né, ela gosta muito do efeito batom, ela sempre gostava de estar passando, mas com a correria do dia a dia, Sim. Às vezes, né, no decorrer do dia, ela não fazia a reaplicação do batom. Então, foi feita uma técnica dela bem natural, para dar aquele efeito mesmo, uma corzinha bem de fundo natural, não muito marcado. Então, ela fica sempre com efeito batom o tempo todo. No caso, por exemplo, eu perguntei o que ela fez, mas ali já seria posteriormente? Isso. Esse aí é feito um projeto primeiro, é feita uma marcação, tudo com a simetria labial, faz toda uma marcação com lápis, usa um paquímetro, para poder corrigir, né, assimetricamente os lábios da cliente e ela poder ver se é aquilo mesmo que ela está querendo, que ela está buscando. Então esse aí era o projeto para depois chegar no final. Isso, para depois da criação desse projeto é feito a técnica de micropigmentar, né, que é usado o dermógrafo, aquele aparelho com agulhinha, que faz um implante do pigmento na boca. Normalmente, o processo dura quanto tempo de fazer? Dura em média 2 horas, 2 horas e meia. Porque é bem delicado, é feito com bastante cautela. Uau, olha o depois. Esse foi logo após o procedimento, então a cor fica mais viva, fica mais forte mesmo, dá para ver todo o contorno labial dela ali. E uma cor que foi feito uma avaliação, né, de acordo com a cor do lábio dela, para poder definir o tom que eu poderia usar para pigmentar os lábios dela. Aqui, tem como colocar só a primeira e a última, sem ser o projeto? Colocar isso, agora a última.
O resultado. Oh, que lindo! Sendo importante falar que essa cor, ela tem um clareamento de 40% a 50%. É assim, ó, porque, gente, eu conheço essa boca aí, eu conheço. E é bem suave. É bem suave. Então, Bem no suave. dia da micropigmentação do procedimento, realmente fica bem mais forte. Então, o que a gente, né, com as clientes conseguem ver na internet. A pessoa fala assim, eu não queria tão forte assim, mas isso aí é porque foi logo após. Isso, logo após e também a escolha da técnica, né? Essa técnica é mais natural. Tem uma outra que fica um efeito batom mesmo mais forte, mais preenchido. Então, vai mais com o gosto da cliente também, com o que ela deseja. Mas tem como ficar um pouquinho mais forte do que o dessa cliente aí. No caso, doutora Tati, as pessoas também, às vezes, pessoas que têm algum problema labiroporino, alguma questão cirúrgica, uma cirurgia traumática, isso também pode ajudar a consertar? Sim, isso é ótimo, porque quando a pessoa... Às vezes um vitiligo, alguma coisa, isso pode ajudar? O vitiligo tem que estar estável, né? Tem que ter autorização, liberação médica, porque é mais complicado estar tratando com essa doença do vitiligo. Mas quando a pessoa passa por alguma cirurgia traumática ou então alguma anormalidade mesmo que a pessoa pode ter nascido, aí é feito, tem como estar trazendo, né? Fazendo essa assimetria correta e preencher o contorno labial, porque geralmente forma uma cicatriz quando a pessoa tem algum acidente nessa região labial. Então, é possível sim, com uma técnica correta, né? Porque esse tecido teve uma perda tecidual, então é mais difícil de implantar este pigmento. Então, tem que ter uma técnica correta para poder trazer esse contorno, melhorar a definição e colocar a cor também aos lábios. Nesse sentido, dependendo se, por exemplo, uma cicatriz maior, pode até tampar, né? Sim. Pode até acontecer de tampar essa cicatriz, que às vezes a pessoa quer que fique mais discreta, aquela cicatriz. Tem que avaliar para ver qual que é a profundidade dessa cicatriz, que tem algumas situações que não é possível. Então, tem que estar avaliando mesmo para ver se é possível. Quais os casos de risco? Toda pessoa pode fazer ou não? Tem alguma contraindicação? Sim, tem algumas contraindicações, gestantes, lactantes. Quem possui o herpes, né, herpes labial, precisa de uma liberação médica, porque precisa de estar usando o medicamento antes, mas pode estar fazendo. Só precisa de usar esse medicamento antes para depois poder fazer a micropigmentação. Olha que interessante. E diabéticos também não é indicado estar fazendo, tá? E quem tem câncer de pele também não. Entendi. No caso de durabilidade, posteriormente, você realiza ali, dura quanto tempo? Aí, eu vou ficar com essa micropigmentação, esse tom, durante quanto tempo, doutora Tati? Olha, a durabilidade é em média 1 ano, 1 ano e meio, aí ela vai perdendo a cor gradativamente. Então dura 2 meses, se é um tempo, um tempo dura. grande. Dependendo da técnica, né, também tem que avaliar, porque vai muito também dos cuidados que a cliente tem. Então, aquela cliente que frequenta muito piscina, sol, não usa protetor solar, aí tem uma durabilidade menor. Mas a micropigmentação é muito interessante, porque ela vai clareando aos poucos, então, né, mesmo se depois ela resolver não fazer, não tem problema. A diferença, né, diria, às vezes, da micropigmentação para às vezes a tatuagem é aquela coisa, né, o desbotar. Isso não acontece na micropigmentação? É diferente desbotar de clarear? É um pouco diferente. No caso quando a pessoa faz a tatuagem mesmo, ela fica aquela cor ali, vai desbotando, né? Pode estar ficando, no caso eu falo assim da sobrancelha, né? Pode ficar um tom mais avermelhado. Sim. Então isso não acontece com a micropigmentação, ela vai clarear mesmo. E aí, gente, se tem alguma dúvida, manda para cá sua pergunta, 319-8402-9756. Você pode mandar aí por escrito a sua pergunta. Doutora Tati, essa micropigmentação labial, ela pode dar a sensação de que você está com a boca mate, com aquele batom mate, ou com um brilhinho também? Ou não, ela sempre fica sempre mate? Ou ela pode ficar com essa sensação brilhante também? Sim. Muito importante essa pergunta. Ela no dia ela fica um pouco com brilho maior, mas até pela foto ali tava um brilho. Isso. Mas para dar esse efeito de brilho é necessário usar um brilho, um Bepantol,
tá? Algum óleo. Então, aquela foto lá foi usado logo após o procedimento, um hidratante labial com vitaminas, por isso que fica aquele efeito com brilho. Entendi. Tá? Mas com a micropigmentação, esse brilho não é possível. Esse brilho tão real, Entendi. tão Fica iluminado. Tipo mate, um batom mate. Tem a técnica de fazer uma iluminação, assim, efeito 3D, que dá uma sensação de que tá com uma iluminação mesmo, com um brilhozinho. Mas para melhorar isso, tem que estar usando algum brilho, um Bepantol, algum hidratante labial. Tem um depoimento, vamos assistir, depois a gente volta conversando. Vamos lá. Jaqueline, estou aqui para falar da micropigmentação labial. Eu conheço a Tati já tem um tempo e há 6 meses ela me propôs fazer micropigmentação, porque ela sabe que na correria do dia a dia, e eu sempre falo com ela que eu não uso muita maquiagem, não uso muito batom, e ela me propôs fazer e foi o resultado maravilhoso, porque eu passava o batom de manhã e depois durante o dia eu não retocava, então ficava com uma aparência pálida, o lábio ressecado. E depois que eu fiz a micropigmentação, há 6 meses atrás, meu lábio fica sempre bonito o dia todo, eu não preciso ficar retocando. Agora, por exemplo, eu tô sem batom, tô só com a micropigmentação. E o resultado foi maravilhoso, já tem 6 meses e tô adorando. Uau, que legal. E ela é a da foto. Ela é a da foto. A da foto, pra você ver, né? Tava bem mais forte ali no início. E como fica assim, tão natural. Agora, eu observei, não foi só a boca, não dei conta. A sobrancelha também. Perfeita, tá? Sim, fiz a micropigmentação. Isso faz toda a diferença. Agora, doutora Tati, a pessoa que quer aquela boca... Ô, gente, dá um close na minha boca, assim, Angelina Jolie. Eu quero aquela boca que parece que eu tomei um soco e ela inchou. Aquela boca assim. A micropigmentação também ajuda. O povo aqui fica rindo. Mas ela também pode dar esse efeito assim, mais volume? Para quem às vezes tem um lábio muito fino, não? Não, a micropigmentação dá um leve volume, assim, em questão da técnica de implantar o pigmento de efeito 3D. Mas para dar esse volume tem que fazer o preenchimento labial, que aí realmente com o preenchimento labial, aí dá esse efeito de volume, esse bocão. E dura quanto tempo com esse preenchimento labial? Quanto tempo? O preenchimento labial é 8 meses a 1 ano, a durabilidade. Aí depois tem que estar refazendo o procedimento. Homens também podem fazer, doutora Tati? É diferente, né, a gente pensar no homem, mas o que acontece? O homem, ele tem os lábios um pouco arroxeados. Então, isso, às vezes, principalmente aqueles homens, né, que são bem vaidosos, incomoda essa cor do lábio, né? Então, é possível fazer, sim, para dar uma neutralizada na cor do lábio. Então, a gente consegue dar uma neutralizada para ficar um pouco mais natural, menos arroxeado. Olha, e também no caso de um trauma, né, cirúrgico também no homem, às vezes aquilo poderia ajudar também no contorno? Sim, é possível escolher uma cor bem neutra, né, porque não pode estar colocando uma cor de contorno, mas com bege, com algumas outras misturas que a gente tem na micropigmentação, é possível sim. Tá vendo a ideia que eu fiquei imaginando, às vezes um homem que tem um lábio leporino, uma coisa, e às vezes algum pedaço do contorno não tem, às vezes dá a micropigmentação para completar? Então, não vai ficar tão natural, porque a gente não pode estar fazendo o preenchimento total, preenchimento, digo, com a micropigmentação, né? Com o pigmento. Mas dependendo de como for, se for para colocar mesmo um tom de bege, que a gente usa para fazer como se fosse a camuflagem, é possível sim. Fala pra gente está chegando ao final, quais que são os cuidados, né, que tem. E também, às vezes, por exemplo, a pessoa está assistindo ali e nota, tô começando a gostar dessa ideia. Mas às vezes, tipo assim, eu nem me preocupo com o meu lábio, eu não hidrato. Eu preciso também cuidar um pouquinho para poder chegar lá para fazer e para ter depois um resultado melhor. Sim. O que a gente deve fazer normalmente, que é bom para assim, o lábio, e depois da micropigmentação, o que a gente tem que manter, doutora Tati? Sim. Antes da micropigmentação, é muito importante fazer uma esfoliação labial
hidratar. Então, sempre antes, quando a cliente vai à clínica, quando o lábio está bem desidratado, é importante fazer todo esse procedimento de esfoliar, de hidratar. Eu gosto de usar também a alta frequência, que ajuda, que é anti-inflamatória também, ajuda na circulação local dos lábios, para depois fazer a micropigmentação. Entendi. E depois que faz a micropigmentação, tem alguns cuidados que tem que tomar. Durante a primeira semana não pode fazer uso de maquiagem. Olha. A pessoa não pode... Mas vai nem precisar, né, gente? Que você já vai estar lá maquiada já. Mas é porque mesmo assim, às vezes a pessoa ainda tem a necessidade, pensa, ainda não criou aquele hábito ainda, né? E quer repassar algum tipo de maquiagem. Então, na primeira semana não pode. Sim. E também questão de praia, piscina, mar, não pode durante 30 dias. Não pode estar frequentando, o sol também não. Tem que estar passando protetor solar após uma semana na região labial, tá? E não pode beijar também. Não pode beijar, gente. 30 dias. Só uma semana. Só uma semana, mas depois vai ficar com o lábio lindo. O bom que é legal depois é poder beijar e o batom, né? E não vai sair, não vai manchar o maridão, não vai ter problema com nada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.